Então, eu vou continuar o Evangelho. E aí eu explico para você. Tomé, chamado de Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé lhe disse: Se eu não vier a marca dos pregos em sua mão, e se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos, eu não puserei a minha no seu lado, puserei a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontrou-se os discípulos novamente reunidos em casa e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende as tuas mãos e coloca no meu lado. E não seja incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditaste porque me viste? Bem-aventurados os que creem sem ter visto, que realizou muitos outros sinais diante do discípulo, que não estão escritos nesse livro, mas foram escritos para que acreditem que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que acredite tenhas a vida em seu nome. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, assim, Tomé não acredita no discípulo. Hoje você é Tomé ou você qual é dos discípulos? Porque, veja bem, se você, eu estou aqui falando para vocês sobre Deus. O que está passando na sua mente? Está acreditando ou não está? Então você é o Tomé, dependendo da sua resposta. Eu conto minhas histórias, meus acontecimentos ou experiência com Cristo e você não acredita. Você está sendo Tomé. Ah, mas não me conheço. Ok. Tomé conhecia o discípulo e não acreditou neles. Então, gente, ser Tomé, eu acho que todos nós já fomos. Eu acho que sim. Porque nosso modo de viver representa Tomé, muitas das vezes, quando a gente não procura viver a santidade. Porque é engano se a gente dizer assim, eu amo Jesus. Mas se eu amo Jesus e não procuro receber o sacramento da comunhão, será que eu amo Jesus mesmo? Porque se você for perguntar a uma pessoa que ama, por exemplo, o marido que ama a esposa que ama o marido, ela se doa, quer estar junto, quer fazer o que o noivo fala, o que a noiva fala, quer estar perto sempre, ama aquela pessoa profundamente ao ponto de largar tudo para seguir, casar e viver uma vida junto. Isso é amor. Então, enquanto você não faz isso, você não está amando Jesus. Ah, mas eu faço isso, faço aquilo na igreja, sou isso ou aquilo na igreja. Você é, mas você não ama Jesus. Você talvez está ensinando, porque o Evangelho está ensinando, a leitura está ensinando, você se aprofundou no tema, você foi catequizado, mas você não ama Jesus. Porque para amar é preciso ter uma comunhão pessoal, uma intimidade pessoal com Cristo. E você só tem essa experiência quando você se esforça para receber o sacramento da comunhão, o sacramento da confissão. Porque quando você recebe o sacramento da comunhão, você está dizendo para os seus inimigos que você perdoa. Porque as pessoas que fez o mal, você perdoa. O tempo todo que fizer o mal, você vai perdoar. Quando você recebe a comunhão. Porque você não pode receber a comunhão com raiva de ninguém, com ódio de ninguém. E aí, você? Você não pode receber a comunhão se você mora junto. Então,
Essas atitudes aí é que vai dizer se você ama ou não Jesus. Não é eu que vou dizer. Olhar para a sua vida, digamos assim. Não, agora eu vou olhar e vou dizer assim que você não ama, né? Porque eu tenho um conhecimento profundo do Espírito Santo. Mas se outra pessoa olhar para a sua vida e você for uma pessoa diferente da igreja, reza, tá na comunidade todo meio da semana, final de semana, tá nos encontrando, tá no. Tudo da igreja você tá, né? Mas você não comunga. Então, aparentemente, para aquelas pessoas, você está ali, você ama Jesus. Aparentemente, para aquelas pessoas que estão ao seu redor. Mas para Jesus, você não ama Ele. E uma pessoa que conhece o Espírito Santo, que nem eu conheço e outra pessoa conhece, vai dizer para você que você não ama Ele. Porque se você amasse Jesus, você não precisava nem estaria de frente à igreja. Porque não era necessário. Bastava você receber o sacramento na comunhão. Procurar receber, trabalhar para receber. Esse que é o verdadeiro amor. Palavra não quer dizer nada. Se fosse assim, eu repito, que eu já repeti várias vezes, não tinha padre, papa, ministro, bispo, freira no inferno. E Jesus disse que tem. Ele mostrou através de um santo essas pessoas no inferno. E essas pessoas, se você perguntasse a ela quando era viva, dizia que amava Jesus. Um padre, se você perguntar, ele vai dizer que ama Jesus, não? Ele não celebra a missa, ele não. Um bispo, ele não comanda o padre e toda aquela comunidade, ele não celebra a missa. O papa é autoridade mais do que o bispo, do que o padre e eu e você. É para estar no inferno? Não. São pessoas que diziam que amava e realmente rezava. Porque eu e você temos nossa família, que nós trabalhamos o dia inteiro, não tem tempo. Eles não. Eles são escolhidos para rezar diariamente o dia inteiro, digamos assim. Porque não pode, esse povo aí não pode ser que nem nós, trabalhar para passar o tempo. Não, não. Eles foram escolhidos para, digamos assim, minimizar o sofrimento do povo. É uma forma de pegar a metade daquele sofrimento daquele povo, que é eu e você, que é leigos, e passar para eles. Então, são pessoas que rezam muito, que fazem o bem, e reparem, estão no inferno. Então, se amar Jesus, ser seguidor de Jesus, não quer dizer só eu já rezo, eu já comungo, eu já vou para a missa. Não, não. É viver a vida também conforme Deus quer, a vontade de Deus. Todo mundo, se você olha assim, aparentemente hoje, todo mundo vai para o céu. Todo mundo vai para o céu. Eu, aparentemente, eu não sou dessas pessoas de pensar que todo mundo vai para o céu, não. Você pode até estar me julgando, pensar que eu estou errado, mas para mim não é todo mundo vai para o céu, não. Porque é preciso esforço. Se você se esforça, você vai sim. Se eu me esforçar, eu vou sim. Mas se eu estou pregando, mas não me esforço, eu não vou. Acabou a história. Para mim é assim. Para outras pessoas não sei. Então eu não vou dizer, vou para o céu. Não, não. Todas as pessoas que estão na igreja não vão para o céu. Jesus falou isso muito claro. Ele fala assim, nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Porque todo mundo pode ser que nem Tomé. Quantos Tomé não tem na igreja? Vê os outros falar isso, vê falar aquilo, mas não crê, não acredita. Tomé. Aí Jesus fala, felizes aqueles que não vê, mas crê sem ter visto. Então, são eles, eu e você que está aqui. Você que está na telinha vendo, você crê em Jesus Cristo de fato, sem ter visto Ele, pronto, feliz é você. Agora, se você não crê em Jesus Cristo, eu quero ver com meu próprio olhos, então pronto, você não é feliz. A gente vai partir por aí. A felicidade não está por fora, mas está no interior de cada um de nós. É preciso a gente pôr em prática. Pôr em prática. Amar Jesus não é dizer, eu te amo, Jesus. Não. É botar em prática o seu dia a dia. Aí sim, essa pessoa ama Jesus.